Quando se trata de tentar entender a psicologia por trás de alguém que comete atos hediondos de violência, muitas vezes é muito difícil para muitos de nós fazer isso. Para a maioria de nós, o ato de cometer um assassinato é geralmente um evento bizarro e inexplicável, mas existem alguns casos por aí que são verdadeiramente incompreensíveis, até mesmo para os especialistas. Sem motivo aparente e com falta de pistas, os casos de hoje envolvem pessoas aparentemente comuns que foram brutalmente executadas em circunstâncias peculiares, deixando as autoridades e detetives online igualmente de mãos vazias, exceto por suas teorias mais selvagens. Jonathan Lunar. Nascido em 21 de outubro de 1965, Jonathan Paul Lunar era um pai casado com 2 filhos que cresceu no South Bronx, em Nova York. Após estudar na Faculdade de Direito da Universidade da Carolina do Norte, ele passou por vários empregos de alto perfil antes de finalmente conseguir um lugar como assistente nos Estados Unidos da América, procurador em Baltimore. Na noite de 4 de dezembro de 2003, Jonathan estava fazendo um turno tarde no Tribunal de Baltimore enquanto se preparava para um caso na manhã seguinte que envolvia ele, processando 2 réus em um julgamento de conspiração de drogas. Ele ligou para um colega de trabalho por volta das 9 da noite, avisando que logo iria embora para continuar seu trabalho em casa. Ele também havia ligado para o advogado de defesa mais cedo naquela noite, dizendo que enviaria documentos por fax, mas não o fez. Apesar de ter dito ao seu colega que estava saindo em breve, Jonathan, na verdade, não saiu do prédio até às 11h38 da noite. Estranhamente, ele deixou seus óculos, que precisava para dirigir, e seu celular em sua mesa. Ele dirigiu para o Nordeste na I-95 e passou por várias cabines de pedágio, para ser preciso, 3. Ele usou seu passe fácil para passá-los. No entanto, depois disso, ele passou a comprar bilhetes de pedágio. Às 12h57 da manhã, $200 foram retirados da conta bancária de Jonathan de um caixa eletrônico no John F. Kennedy Plaza Service Center, perto de Newark, Delaware. Depois disso, a impressão digital eletrônica de Jonathan mostra ele às 2h47 da manhã, ao atravessar a ponte de pedágio do rio Delaware. E cerca de meia hora depois, a atividade em seu cartão de débito mostrou que ele comprou gasolina no posto de serviço King of Prussia. A última viagem que Jonathan fez foi às 4h04 da manhã, quando seu carro saiu da rodovia no entroncamento Reading-Lancaster. Uma mancha de sangue foi notada em seus bilhetes de pedágio e especulou-se que o homem de 38 anos já havia sido ferido. Às 5h30 da manhã, o carro de Jonathan foi encontrado estacionado na rua Dry Tavern, número 1439, em Denver, Pensilvânia. Um transeunte notou o carro com as luzes apagadas e a frente dentro de um riacho. Sangue estava espalhado na porta do motorista e na seção esquerda do carro, enquanto Jonathan estava de bruços no riacho, sob o motor do carro. Ele ainda vestia seu terno e sobretudos pretos, e seu crachá do tribunal estava pendurado em seu pescoço. Quando as autoridades investigaram a cena macabra da morte, mais informações perturbadoras foram encontradas. Havia uma poça de sangue no chão do banco traseiro do carro, e foi descoberto que Jonathan Luna havia sido esfaqueado 36 vezes com seu próprio canivete, com as feridas concentradas em seu pescoço e peito. Ele também sofreu uma lesão na cabeça, embora sua causa final de morte tenha sido determinada por vários legistas como homicídio por afogamento. Apesar das palavras de vários legistas experientes, o Federal Bureau of Investigation, que também investigou o caso, determinou que Jonathan havia morrido por suicídio e, estranhamente, eles pressionaram os médicos legistas e as autoridades do condado de Lancaster a concordar com essa afirmação. O Federal Bureau of Investigation argumentou que as feridas nas mãos de Jonathan
eram superficiais e pareciam feridas de hesitação que se encontrariam no corpo de uma vítima de suicídio. Eles alegaram que ele não tinha feridas de defesa substanciais. Eles sugerem um motivo para tirar a própria vida, centrado no fato de que 36 mil dólares haviam desaparecido de um caso de roubo a banco que ele havia processado e que Jonathan iria enfrentar um teste de polígrafo em relação a isso. Eles também disseram que era possível que ele tivesse tentado encenar um sequestro e ataque para se desculpar das investigações ou talvez ganhar simpatia dos investigadores. No entanto, as autoridades locais e os legistas descartaram essas tentativas de difamar o nome de Jonathan. Um legista do caso afirmou que as mãos de Jonathan foram dilaceradas por ferimentos de autodefesa e qualquer ferimento superficial que ele sofreu era comparável à tortura. Jonathan teve a garganta cortada e ferimentos nas costas. O sangue no banco traseiro do carro sugeriu à polícia que ele estava na parte de trás, enquanto outra pessoa dirigia o veículo. Um segundo tipo de sangue foi encontrado no carro, bem como impressões parciais que não pertenciam a Jonathan. Ambos ainda não foram associados a ninguém como suspeitos, e os motivos do caso continuam difíceis de determinar. Imagens granuladas de circuito fechado de televisão perto do horário da compra no posto de gasolina, feita com o cartão de crédito de Jonathan, foram recuperadas, mas não parecem ter fornecido novas pistas. Ele não foi visto na câmera, mas vários trabalhadores vieram a público para afirmar que o viram naquela noite, e ele parecia calmo. As notas dos 200 dólares sacados estavam espalhadas pelo seu carro. Rumores circularam quando o peculiar caso de Jonathan Luna chegou às manchetes, muitos dos quais denegriam a reputação do advogado. Começaram os sussurros de que ele tinha um relacionamento ruim com seu chefe e estava à beira de ser demitido, enquanto outro procurador dos Estados Unidos da América esclareceu que o emprego de Jonathan não estava em risco. Também não parecia haver provas concretas para corroborar as alegações de que ele estava envolvido no sumiço de 36 mil dólares. Um detalhe estranho que surgiu foi que o nome de Jonathan havia sido usado em um site de namoro ou para solicitar sexo de prostitutas. Mas não há nenhuma evidência para apoiar se o próprio Jonathan fez tal coisa ou se alguém simplesmente usou o nome. O homem de 38 anos também acumulou uma dívida de 25 mil dólares, 17 mil dos quais estavam em cartões de crédito que sua esposa alegou que não sabia. Atualmente, está sendo oferecida uma recompensa de 100 mil dólares por qualquer informação que leve a uma condenação neste caso. Mas até 2020, o caso de Jonathan Luna ainda está aberto e sem solução. Morris Davis Jr. Em Great Falls, Montana, no dia 5 de abril de 1985, por volta das 11 da noite, paramédicos foram chamados para o local de um tiroteio múltiplo dentro de uma casa. Ao entrar, um dos paramédicos, Cliff Davis, encontrou seu irmão de 23 anos. Morris Vernon Davis Jr. havia sido baleado mais de 8 vezes e foi declarado morto ao chegar no hospital. Aparentemente, o motivo do assassinato foi roubo, pois o assassino levou apenas a carteira de entregas de Morris. A carteira continha menos de 300 dólares. Morris iniciou um trabalho de meio período como entregador de pizza 4 meses antes do assassinato. Ele era o próximo motorista disponível na noite em que foi morto, sugerindo que não foi especificamente visado. O pedido por telefone foi feito para 20h43 e às 9h15 da noite. Morris saiu com a comida. Quando ele não retornou ao trabalho, outro motorista foi enviado para averiguar, descobrindo a terrível cena do crime. A polícia descobriu que a casa local estava na verdade vazia e que a placa de "vende-se" na frente da casa havia sido removida.
A porta dos fundos foi arrombada, permitindo o acesso do assassino ao prédio. Como não havia serviço de telefone na casa, é provável que a ligação feita para fazer o pedido de pizza tenha sido feita de um orelhão próximo. As autoridades teorizaram que Morris havia sido morto ao entrar na casa, mas nenhum suspeito pôde ser determinado até 3 anos depois. Em 11 de maio de 1988, em uma cidade a 180 milhas de Great Falls, um homem foi preso por dirigir um carro roubado de Oregon 3 dias antes. Quando o ladrão, não identificado, foi revistado, descobriu-se que ele tinha 2 recibos de uma casa de penhores, sendo um deles de uma pistola calibre 22, o mesmo calibre que matou Morris Davis Jr. 3 anos antes. Após localizar a arma na casa de penhores, as autoridades descobriram que a pistola também havia sido relatada como roubada 3 dias antes. Testes balísticos extensivos realizados na arma mostraram que ela foi a arma do crime no caso do entregador de pizza em 1985. De acordo com o homem não identificado que estava de posse da arma, ele a havia roubado de um amigo vários dias antes de sua prisão e negou qualquer envolvimento no assassinato de Morris Davis Jr. Não só isso, mas o verdadeiro dono da arma, que era conhecido como Rick em artigos da época, também afirmou que não sabia nada sobre o assassinato e que tinha um álibi na forma de estar em casa na noite do crime, cuidando de seu filho. Ele disse à polícia que só ele e sua esposa sabiam onde a arma era guardada. Os investigadores não entendiam como alguém poderia saber onde a arma estava, pegá-la e devolvê-la sem que os proprietários soubessem. Ao investigar o álibi e o histórico de Rick, a polícia o considerou não suspeito no assassinato de 1985. A única outra pista no caso vem do irmão de Morris, Cliff, um dos paramédicos que foi chamado para o local do tiroteio. Cliff inicialmente acreditava que Rick sabia quem era o responsável, mas em outubro de 1995, testes balísticos mais avançados foram realizados na pistola e foi determinado que ela não era a arma do crime afinal. Cliff então passou a acreditar que o principal suspeito do assassinato de seu irmão era um homem chamado Donald Debray. Debray havia sido condenado pelo assassinato de 1986 de Susan Pritchard, uma balconista de loja de conveniência que trabalhava no turno da noite. Ela havia sido baleada 24 vezes e roubada de $300. Como o assassinato de Morris, o ato parecia ser violento e excessivo, especialmente por uma quantidade relativamente pequena de dinheiro. Cliff entrou em contato com Debray várias vezes sobre o assassinato de seu irmão. Ele alegou que Debray tinha um conhecimento muito específico sobre a casa onde o crime ocorreu, de onde os tiros foram disparados e onde o corpo foi encontrado, entre outras coisas. Debray teria afirmado que estava na casa no momento do assassinato, mas não puxou o gatilho. Depois que essa informação veio à tona, a polícia fez de Debray o principal suspeito no caso, mas ele morreu na prisão em 2016 e nunca confessou o assassinato de Morris, apesar das tentativas dos detetives de tentar obter um encerramento para a família Davis. Até 2020, o assassinato de Morris Davis Jr. permanece sem solução. Rose Burkett e Roger Atkinson. Em 12 de setembro de 1980, Rose Burkett, uma mãe solteira, de 22 anos que trabalhava como enfermeira estagiária, e Roger Atkinson, um instalador de telefone de 32 anos, tentaram se registrar em um Marna Holiday Inn, perto de Williamsburg, Iowa. Devido a uma convenção que estava acontecendo, não havia vagas disponíveis e eles foram recusados. Uma desistência ocorreu mais tarde no dia e a dupla teve a sorte de conseguir reservar o quarto. Nada parecia estar fora do comum com o casal. Eles não fizeram alarde nem chamaram atenção durante a estadia. Porém, ao meio-dia do dia seguinte,
durante as rondas da equipe de limpeza, algo parecia estranho. O casal não respondeu às batidas na porta nem autorizou a entrada da empregada. Desconfiada, a empregada entrou com a chave mestra e viu os pés do casal na cama. Presumindo que estavam dormindo, ela espiou mais adentro apenas para se deparar com uma cena de crime sangrenta. Tanto Rose quanto Roger estavam mortos na cama do quarto do hotel. Eles sofreram ferimentos fatais na cabeça, e os dedos de Roger foram cortados ao tentar se defender do ataque. A enorme perda de sangue e o trauma cerebral sofrido por ambas as partes foram apontados como a causa de suas mortes, com as autoridades determinando que as feridas foram feitas com um machado ou um machadinho. Rose estava totalmente vestida, enquanto Roger usava apenas shorts. A TV ainda estava ligada no quarto. E, estranhamente, 2 cadeiras haviam sido puxadas para perto da cama, levando as autoridades a se perguntarem se o casal teve algum tipo de conversa com o assassino. Isso, juntamente com o fato de que não havia sinais de arrombamento, levou à especulação de que o par conhecia seu assassino. As evidências adicionais no quarto mostraram que o assassino colocou os pés em cima da mesa e esculpiu uma barra de sabão, usando-a para escrever no espelho do banheiro. Uma pista estranha que não trouxe novas pistas para o caso. Mais de 400 pessoas foram entrevistadas pelas autoridades, incluindo funcionários e hóspedes na pousada. No entanto, parece mais provável que alguém mais próximo esteja envolvido. Um suspeito provável, no caso, era o ex-namorado de Rose, que ela havia expulsado de casa por causa de seu uso de drogas. Ela havia recentemente obtido uma ordem de proteção pessoal contra esse homem não identificado e comprado um cachorro para proteção. Um dia, quando ela voltou para a casa do trabalho, encontrou seu cachorro brutalmente abatido e pendurado em seu quintal da frente. Os investigadores analisaram o ex-namorado de Rose, mas descobriram que seu álibi estava correto. Ele também pareceu passar em um teste de polígrafo, embora se saiba que isso não é infalível como método de provar a inocência de alguém. Outro suspeito no duplo homicídio era o tio de Roger, Charles Ray Hatcher, que era um assassino em série. Ele fugiu de uma instituição mental em setembro de 1980, mas foi recapturado posteriormente. No entanto, ele nunca foi questionado sobre o crime envolvendo seu sobrinho. De acordo com um artigo no jornal local em setembro de 1980, agentes do Missouri e Illinois foram chamados para ajudar na investigação do caso, e eles estavam investigando um assassinato semelhante, cometido menos de 3 meses antes, em 25 de junho, onde um machado foi usado no crime. Infelizmente, o pai de Roger morreu em 2004 e sua mãe o seguiu 8 anos depois. Nenhum encontrou justiça para o seu filho. Tammy Berkman, uma das melhores amigas de Rose, dedica-se a manter o caso vivo, mesmo que isso tenha arruinado seu casamento. Até 2020, o caso de Rose e Roger permanece sem solução. E aí estão os fatos. 3 assassinatos bizarros, inexplicáveis e não resolvidos. Por favor, deixe um comentário com suas próprias teorias e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.